Salve, torcedor Cruz Maltino! Muito boa noite, estou na área de novo para a gente falar de Vasco. Aqui é jornalismo raiz na sua essência. Informações seguras e que você pode confiar aí de olhos fechados. O Vasco interrompeu ontem a sua sequência invicta, mas já virou a página e iniciou os treinos hoje visando o confronto no próximo domingo contra o Vitória. E uma vitória domingo, meus amigos, é inegociável pelas circunstâncias aí da partida. Só que o Vasco tem voltas, mas tem dúvidas no ar. E vou te contar tudinho aqui sobre a situação do Carlos Cuesta, do Matheus França e dos novos erros defensivos que contribuíram aí para a derrota de ontem diante do Palmeiras. O que será que o Fernando Diniz vê nisso tudo? Vai ter bronca? Vai mudar algo? Bom, todo esse cenário você vai ficar a par, assim como o interesse que surgiu hoje numa joia chilena com foco para o sub-20 do clube. Como está essa situação, hein? Olha, eu conversei diretamente com o presidente do clube desse jogador e eu vou te passar tudo que eu apurei com detalhes, tá ok? Então, ó, já te peço uma moral nesse trabalho, larga o like, compartilhe o conteúdo nas redes sociais, em grupos de zap. Venha se juntar a nós nesta plataforma, conto com você. Bom, meus amigos, a derrota de ontem diante do Palmeiras foi doída, foi sentida, mas a princípio encarada com naturalidade, no sentido de que o resultado não pode mascarar aí o crescimento que o time teve até aqui, desde que enfrentou essa sequência considerada da morte. Além do mais, há um entendimento de que não é motivo de desespero ou tensão por tudo a perder. De fato, a equipe se apresentou muito mal, apática, desorganizada e não teve aí uma noite feliz. Mas há uma convicção de que esse grupo tem força para reagir e buscar aprender com os erros para que na próxima sequência de jogos o time possa prosperar novamente. Não tem caça às bruxas, digamos assim. Fernando Diniz deixou bem claro isso ontem após a partida. Está ciente de que a equipe errou muito, apresentou erros técnicos individuais, mas ainda acredita que o caminho está sendo pavimentado para melhorias. O treinador não está preocupado com a parte tática, considera que taticamente o time corresponde em campo o que ele pede. Mas cobrou mais atitude, mais entrega daqui para frente e menos oscilação possível ou acomodação. Quer os seus jogadores lutando, tendo raiva contra esses erros e buscando absorvê-los da melhor maneira possível. Um dos mais criticados, por exemplo, o zagueiro Lucas Oliveira, teve respaldo do treinador. O Diniz reconhece as falhas desse jogador, mas ele preferiu dar força ao atleta, afirmando que ele precisa reconhecer as falhas e saber absorver os erros para poder voltar em grande estilo, voltar por cima. Aliás, é bom deixar claro que o Lucas Oliveira não era aí o número 1 para iniciar ontem como titular. O Hugo Moura seria o zagueiro e na ausência do Carlos Cuesta, mas como o meio-campo do Vasco estava bem desfalcado por conta da ausência do Barros, que dá mais proteção ali àquele setor, ele achou melhor escalar o Lucas Oliveira. E que foi muito mal, é verdade. Falhou ali em 2 gols pelo menos e em outras situações que o Palmeiras chegou bem perto de marcar. Outro jogador criticado foi o atacante Verratti. O Diniz voltou a dizer que considera um diferencial de sua equipe, um líder e que quando não faz gols ele tem uma função tática muito importante no seu esquema de jogo. Dando um recado claro que o Verratti é o seu titular e não vai mudar de opinião por conta das críticas que vêm de fora. Ele acredita que quando o argentino voltar a marcar, vai readquirir a confiança necessária e todo esse cenário de cobranças vai se reverter. Bom, meus amigos, mas existem as falhas, né? E agora o Diniz vai começar a arregaçar as mangas, porque o Vasco tem um compromisso importante em São Januário no domingo, onde a vitória é inegociável, não pode mais ter falha. E é contra o Vitória da Bahia, que está aí na zona de rebaixamento, precisando voltar a pontuar, principalmente jogando fora de casa. Jogo perigoso, porque é aquele jogo que o Vasco tem a responsabilidade da vitória por conta da fragilidade do adversário, mas sabe que do outro lado tem um franco atirador que vai querer aí morrer atirando. Então, não há tempo a perder. E hoje o grupo voltou às atividades e aí ficam as perguntas. O que muda em termos de formação do jogo de ontem para o jogo contra o Vitória? Olha, primeira mudança significativa é o retorno do Carlão Barros, né? Um retorno aí que veio em boa hora. O garoto fez falta ontem e já tem lugar cativo no time. Fica a dúvida no lugar de quem ele vai entrar, já que o Tietê está já recuperado, só que muito tempo sem jogar, jogou ontem.
Só que essa dúvida pode não precisar também entrar em campo, dependendo da situação da zaga. Vou explicar. Carlos Cuesta está ainda com problema na coxa, ficou de fora do jogo de ontem, mas o martelo não está batido sobre sua presença no jogo de domingo. O Vasco não quer apressar, não quer forçar a barra sobre a sua presença, porque entende a sua importância. O zagueiro fez hoje atividades físicas, mas na academia, não participou dos trabalhos em campo. Então a sua presença é incerta. E caso ele fique de fora, o Hugo Moura aparece aí como seu principal substituto, já que o Lucas Oliveira foi muito mal. Por isso que eu disse que dependendo da situação da zaga, pode não haver dúvidas no meio. Se vem Tietê, se vem Hugo Moura, se vem aonde entra o Cauã Barros, enfim. Mas ele ainda tem até amanhã e sábado para se recuperar. E no Vasco há essa esperança do colombiano estar em campo. O mesmo ocorre com o Matheus França, esse já está mais avançado que o Cuesta. Ele fez um tratamento intensivo em casa, no clube, nos últimos dias aí, e já treinou com bola hoje. Provavelmente deve retornar à lista de relacionados. Em falar em treinar com bola, hoje mais uma vez o Piton e o Thiago Mendes estiveram em campo, fazendo atividades paralelas ao grupo que participava do treinamento. Eles ainda estão fora e segundo aí, ainda há um cronograma para seguir antes de voltar. O Thiago Mendes tem mais chance, meus amigos, de retornar primeiro. Sobre o resto do time, galera, a tendência é da manutenção da base que vinha jogando. Teremos aí essa certeza nos 2 próximos treinos da semana, sexta e sábado. Bom, agora vamos falar de futuros reforços, mas não para o time profissional, hein? Sim para as divisões de base, mais precisamente para o sub-20. Hoje chegou uma notícia vinda do exterior do interesse do Vasco no atacante Vicente Alvarez, esse aí de 18 anos e que pertence ao União San Felipe do Chile. Jogador que é tratado como uma joia por lá, está jogando inclusive pela seleção nesse Mundial Sub-20 da categoria e atua pelas 2 pontas. Pelo clube chileno são 42 partidas e 2 gols marcados. Vicho, como é chamado, é um dos jogadores mais promissores do atual elenco do União, ao qual, graças às suas extraordinárias habilidades, ele foi promovido durante a pré-temporada de 2024. Então essas suas excelentes atuações renderam essas convocações e a titularidade do clube. E claro, começaram a chamar a atenção do mercado, até porque por ser da base, jovem, ele não tem contrato profissional. Por isso o clube que tiver interesse em adquiri-lo precisaria pagar apenas uma compensação ao clube chileno por conta dos direitos de formação. Além do Vasco, especula-se que o São Paulo também esteja de olho nesse atleta. Sobre o Vasco, que é o nosso foco aqui, o clube mudou o perfil das suas contratações para a base, né? Ele tem mapeado mais o mercado sul-americano, buscando aí oportunidades, visando aí o tal potencial de revenda, já que o Vasco tem mecanismos de valorizar mais os atletas. Então, com isso, há esse olho clínico nesses jovens talentos para que possam ser captados antes de outros clubes da Europa levarem esses jogadores. E é o que está acontecendo nesse caso. O que se comenta é que o Vasco deixou tudo a cargo do seu empresário, que é o uruguaio Marco Vanzini, que já participou inclusive de outras negociações do clube Cruz Maltino. Então a situação está entre empresário e o clube chileno. Mas como aqui jornalismo é sério e eu tento ao máximo procurar os envolvidos na notícia para darem as suas versões, nesse caso não vai ser diferente. Agora à noite, antes de eu entrar no ar, eu consegui falar com o presidente do União San Felipe, o senhor Raul Delgado, que gentilmente me respondeu alguns questionamentos sobre esse interesse aí do Vasco. Bom, como eu falei, a situação não está sendo tocada entre clubes. O jogador não é um atleta totalmente livre. Há esse direito de formação que precisa ser pago ao clube chileno. Mas para entender melhor esse interesse do Vasco, eu questionei o dirigente sobre a situação, o que tinha de concreto nesse momento. E ele me respondeu o seguinte, abre aspas, ninguém do Vasco da Gama se comunicou conosco. O representante do jogador me comentou um dia antes do fechamento da janela de transferências do Brasil que este clube estava interessado, mas nunca mais soube nada. Fecha aspas. Portanto, meus amigos, a situação é essa. Por hora, nenhuma nova oferta surgiu aí na mesa deles, segundo o presidente. Então, a situação está nesse pé. Provavelmente, o agente do atleta deve estar aí formulando algo nos próximos dias, algum movimento nesse sentido, porque há o interesse do Vasco.
Outra situação que eu apurei, que de fato a Universidade do Chile tentou a contratação desse jogador entre agosto e setembro, mas o presidente do União rechaçou tal oferta. Então, tudo que eu apurei e está aí, beleza? Bom, meus amigos, agora coloco um ponto final nesse boletim e querendo ouvir a sua opinião, se caso com esse fique de fora mesmo, se o Hugo Moura seria o mais indicado para o seu lugar e como você vê essa movimentação do Vasco na base buscando jovens talentos do exterior. Então, ó, comente, participe, vamos interagir juntos, estou indo, grande abraço, até amanhã.